O problema é que muitos diáconos se acomodam no cargo. Eles, não, meu papel aqui é só abrir a porta. Meu papel é só ficar em pé no canto. Não, é muito mais do que isso. Cuidado. Diácono não é preencher lacuna vazia, não. São homens chamados, escolhidos para uma missão específica. E quando você se acomoda na posição de diácono, que é só para pegar um pãozinho, papel e não sei o quê, você perde a oportunidade de ser um Filipe, de ser um Estevão. Deus quer te usar muito mais, meu irmão. Porque a Bíblia diz que para os diáconos que exercerem o quê? O cargo com fidelidade, vão alcançar boas posições. Oh, meu irmão, em nome de Jesus, te envolva mais nesse negócio. Letra C. Isso que eu coloquei, eu acho tão interessante aqui, ó. Igrejas subsequentes, aparentemente, seguiu o padrão da igreja primitiva. Ou seja, olhe para mim que eu vou explicar. Tudo começa com a igreja primitiva. Mas Paulo não fica ali em Jerusalém, ele começa a fundar igrejas. E Paulo, ele é tão amigo dos apóstolos, porque querem criar uma rixa entre Paulo e os apóstolos, não há. Paulo era tão amigo dos apóstolos, que ele pega o modelo da igreja primitiva e passa a estabelecer diáconos também por onde ele passa. Olha o que diz aqui, ó, Filipenses, vamos? Filipenses capítulo 1. A Mancida hoje ela está que está. Filipenses 1, olha só, diz assim, ó. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive os presbíteros e diáconos que vivem em Filipos. Então, que coisa boa que esse padrão estabelecido pela igreja primitiva, o diaconato, serviu como base para as outras igrejas, outras regiões, chegou até o Brasil, não é? Chegou até o Japão. Então, é um trabalho de Deus, porque se fosse uma criação dos apóstolos, ficaria ali no primeiro século, mas nós já estamos no século 21. E esse estabelecimento dos diáconos acontece até hoje. Então, o que eu gostei dessa atitude dos outros pastores que não estavam em Jerusalém, é que eles adotaram o princípio da igreja em Jerusalém, estabelecendo também diáconos e presbíteros. Amém? Está dando para entender? Agora vamos para uma coisinha mais apertadinha, né? Os padrões na vida dos diáconos. Eita, meu pai. É coisa boa, coisa de Deus. Tudo que é de Deus é bom, né, irmãos? Oh, aleluia. Vamos lá, abra a sua Bíblia, 1 Timóteo 3, por favor. Eu dividi aqui os 3 padrões na vida dos diáconos, né? Os padrões morais, os padrões familiares e os padrões espirituais. Então, querido irmão, é muito sério esse trabalho de diaconato. É muito sério. Não é brincadeira. Porque as exigências para tal é muito grande, é muito forte. Lógico que o que eu vou falar aqui eu poderei repetir no diácono, porque são quase os mesmos, com excesso dos presbíteros, quais são os mesmos padrões. Mas aí tudo bem. Então, biblicamente, existem 3 padrões que formam a vida de um bom diácono. Primeiro padrão moral. Vamos ler? 1 Timóteo 3, escute. Primeira, não é primeiro, é primeira. Timóteo capítulo 3, verso 1 diz: fiel é esta palavra. Se alguém, é um pronome, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Então, desejar não é pecado. Ok? Existem 3 passos
aqui no verso 1, e por que não dizer em todo o capítulo, que levam à realização desse desejo. O primeiro passo, se você quiser escrever aí, é o chamado de Deus. Para estar, precisa ser chamado. Se alguém deseja, então existem 3 passos que nos levam à realização desse desejo do episcopado. Primeiro passo, chamada de Deus. Amém? Segundo passo, desejo pessoal. Se alguém deseja, você precisa desejar também. E o terceiro passo, a aprovação da igreja. Vou repetir, que eu sei que muitos gostaram disso aqui. Se alguém deseja. Então, olhando o capítulo 3, nós vamos descobrir 3 passos que nos levarão à realização do desejo do episcopado, do diaconado, do presbítero, do evangelista, do pastor. Primeiro, tem que ter chamada de Deus. Que Deus tem os seus. Ser chamado é privilégio. Primeiro, chamado. Deus chama. Segundo, desejo pessoal. Você precisa desejar. E esse desejo é o único desejo bom na Bíblia. É um desejo maravilhoso. Terceiro, a igreja precisa aprovar. Então, para você realizar o desejo do episcopado, eu fiz questão de traduzir a palavra episcopado. A palavra episcopado, no original do grego, significa superintendente. E traz a raiz da palavra olhar. Se alguém deseja olhar, olhar quem? Esse olhar é cuidar do rebanho de Deus. Oh, glória! Oh, sentir Deus. Se alguém deseja olhar os mais fracos, olhar os carentes, olhar os que estão precisando, olhar os enfermos, olhar aqueles necessitados, excelente obra deseja. Dá para dar glória a Deus ou está difícil? Paulo não diz assim, aqueles que almejam grandes plateias, grandes públicos, grandes igrejas, grandes congressos. Ele diz aqueles que desejam olhar os mais fracos, os doentes, servir, isto é excelente. Deu para entender ou não? Olhar os necessitados. Essa é a função do diácono. O episcopado, olha o nome bonito, episcopado. Olha, a gente enche a boca, episcopado. Aí a gente acha que deve ser um outro grau acima de pastor. Não, é apenas olhar, cuidar. Como é que você está? Olhar como é que está o patrimônio da igreja. Olhar como é que estão as cadeiras. Se o piso está limpinho. Olhar os necessitados, as viúvas. Servir a mesa. Ah, tu não vai dar glória a Deus, eu vou ficar no olhar. Olhar como é que está. O episcopado é servir aos outros. O episcopado é servir aos outros. O episcopado é servir aos outros. Isto é uma excelente obra. Maravilha. Glória a Deus. Então vamos lá. Os padrões. Diga comigo, sem língua dobre. Não, está fraco. Sem língua dobre. Olha, eu não estou colocando assim porque eu dividi padrões, padrões e padrões. Talvez na sua Bíblia, primeiro não é língua, mas eu já começo na língua. Tá bom? Tá bom? São os morais, padrões morais. Sem língua dobre, 1 Timóteo 3,8. Isto tem o significado de alguém que diz uma coisa a uma pessoa, porém diz algo diferente a outras. Não deve ter. Que é isso? Tem isso aqui, irmão? Língua dobre? Tem não. No inferno. O inferno está cheio. Cuidado, querido. Ele é verdadeiro. Sem língua dobre
É o que fala aqui, amanhã A, depois A, depois A. Não é aquele que fala assim, A aqui, amanhã B, depois C. É o que a Bíblia diz, sim, sim e não, não, ok? O que passar disso é procedência do mal. Então, o diácono não pode ser falador. Você viu aí, ó? Rapaz, o negócio aí está mal, hein? Não. Isso não é o papel dele. Aleluia. Em nome de Jesus. Não é o seu papel de ficar em grupinhos, fofocando, criticando. Não faça isso. Seja verdadeiro. Seja puro. Esse é o primeiro padrão, o padrão moral. Tem palavra. Que coisa bonita, não é? Ter palavra. Deu a palavra, vai cumpri-la. Ok? Ô, glória! Deus falou aí, hein? Um outro padrão, está errado aqui, está no ar, né? É não dado a muito vinho. Deixa eu falar desse vinho aqui no presbítero, pode ser? Ok? Pode ser, ou você vai embora só, quando for o presbítero, você não vai ficar. Porque tem uma coisa muito interessante que a gente confunde aqui, mas deixa para a gente tomar desse vinho, estou brincando, falar do vinho só depois, tá ok? Outra coisa, outro padrão, sem ganância. No original é desonesto. Você pode colocar essa palavra aí. Sem ganância, irmão. Deus vai nos abençoar. A gente não precisa ficar aí com essa ganância desenfreada. Olha, nós precisamos assim ter muito cuidado. Eu digo nós porque eu vou voltar para a minha realidade depois. E hoje vale muito. Hoje se fala muito em dinheiro, né? Está uma coisa assim tão exagerada. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Pessoas que dividem oferta, não é? Olha, eu vou aí, é 50% para mim, 50% para ti. Pastores que, e eu estou gravando isso, eu vou levar para o Brasil, é por isso que eu estou falando. Pastores que convidam um pregador, um ministro, sei lá, e diz, ó, tira a oferta que metade é para mim, metade é para você. Teve um pastor que diz assim, você tira a oferta? Eu falei, não, eu não... Tirar eu tiro, se o senhor me der uma salva, eu saio com a salva assim, eu posso tirar a oferta. Ele falou, não, rapaz, tira uma oferta aí, vamos, ele usou um termo, vamos saquear esse povo aí. Agora, se o pastor da igreja está falando dos membros dele que vai saquear, imagine quando ele for lá na nossa. Se os membros dele ele está saqueando, é dos outros, ele está fazendo o quê? Então, sem ganância. Por que sem ganância? Aí eu volto àquela expressão de Atos 6. Homens de negócio. Por que sem ganância? Porque vão lidar com as finanças da igreja. Não vão roubar. Não vão fazer notas erradas. Quando ele diz sem ganância, é por isso que o diácono, biblicamente, ele pode cuidar das finanças da igreja. Porque está aqui sem ganância, porque ele é um homem de negócio. Ele vai cuidar dos negócios da igreja, da finança da igreja, mas ele vai ser fiel. O cargo de tesouraria na igreja é um cargo muito especial. Feliz é o tesoureiro ou a tesoureira, ou o contador. Feliz é o homem que mexe com o dinheiro da igreja e é honesto. Esse é um homem feliz. Eu tiro o chapéu para as pessoas honestas que existem, que cuidam da finança, que não fazem coisas escusas, aleluia, que não criam notas para desviar dinheiro, pelo contrário, é sem ganância. Ele pega o pouco, ele se comporta. Quando ele pega o muito, ele tem o mesmo comportamento do pouco. Aleluia! É sem ganância. Aleluia! Glória a Deus. Um outro padrão aqui, ó, irrepreensível. E essa palavra irrepreensível no grego aqui é anekletos. Só que eu só estou falando, mas eu gosto da tradução. Ó, a palavra irrepreensível significa sem ser chamado para pagar a conta.
Obrigado, meu irmão. Sem ser chamado para pagar a conta, ou seja, ele não deve. Dever aqui não são dívidas que virão, são dívidas não pagas. Posso contar um exemplo aqui que me deixou assim, de cara no chão? Fui pregar numa igreja. É lógico que essas coisas só acontecem dentro da igreja, que é o único lugar que eu vou é a igreja, né? Então eu não vou em outro lugar, só segunda-feira que eu tenho o meu dia lá, que eu vou fazer muita coisa. Nadar na neve, não sei o que, eu não sei o que eu vou fazer. Então, boliche, aquela coisa. Então, aleluia. Preciso, né, que eu estou com a minha cabeça assim muito... E eu estou ali, eu almoçando, pode gravar isso aí. 4 pessoas almoçando. E conversa para cá, conversa para lá, conversa para lá. E eu mais querendo comer, não sou bobo. E vá comer tudo de graça, né? E tá para cá. E tinha um obreiro perto de mim. De repente, chegou uma senhora perto desse obreiro que estava aqui e disse assim: até que enfim que eu te achei, hein? Quando ela falou isso, eu me assustei. Eu nem olhei, eu não sei como é que ela era. Eu nem sei se ela era alta, eu só ficava aqui. Aí ele, não, que é isso? Eu vivo na... Não, eu vou lá na igreja, você não está. Quando é que você vai pagar, hein? Oh, irmão. Aí depois chegou a filha e disse assim, não, mãe, pega o telefone dele, eu pego o dinheiro agora. Porque ele fica falando isso, mas nunca paga. Meu Deus. E depois estava no púlpito, gente. A palavra irrepreensível é que ele não é chamado para pagar, ele vai e paga. Deu para entender? Ele vai e cumpre os seus negócios, não é chamado para pagar. Aí o que estava na minha frente, o obreiro, percebeu que era da igreja. Aí, pois é, pastor Carvalho, e a vida? Aí falava um pouco mais alto, aí eu entendi também. Eu disse, pois é, rapaz, muita correria. E a mulher lá, me paga, me paga, me paga. E eu, pois é, a vida aí Jesus tem salvado. E ela, me paga, me paga, me paga. Ó Deus, que Deus nos livre disso, irmão. O padrão moral é irrepreensível. Você não será chamado para pagar. Na hora certa você vai cumprir o seu compromisso. Você vai pagar. Você será irrepreensível. Amém? Uma outra qualidade, provado e atestado. Tá? Esse aprovado. O que significa esse aprovado aqui também? Hein? Dóquimo, gente. Ah, vocês ouviram isso ontem. Já esqueceram, e testado, ok? Os padrões morais. Os padrões familiares. Primeiro, marido de uma só mulher. Aqui está marido de uma mulher. Não. Oh Deus, passou, hein? Perdão, irmão, culpa foi minha. Essa minha assessoria... Eu não sei se eles quiseram colocar, porque, está casado, mulher, não sei se é grande a tua fé. Não... Alguma coisa aí, mas tudo bem. Eu vou dar uma surra nos meus... Olha só, eita, gente do céu. A gente deixa para fazer, tá vendo? Eu estou suando, pastor. A gente deixa para fazer o negócio, olha o que acontece. É por isso que a gente tem que olhar o gado da gente, né, para ver se tal. Primeiro, marido de uma só mulher, tá? Correto, compromisso, tá? Fiel à mulher, ok? Uma outra, governo de sua casa. Eu quero que você preste bem atenção nisso aqui. Eu quero que você anote o que significa governo de sua casa, ou seja, governar a sua casa. Ó, essa palavra significa estar em pé na frente. Anote aí, que governe bem a sua casa, significa estar em pé na frente, mostrando o caminho pelo exemplo. Olha como é forte isso. O que significa que o governo em casa? É que o diácono tem que estar em pé, na frente, mostrando o caminho pelo
exemplo. Queridos, obrigado, filho. Não é mandando, é fazendo. É estar na frente. O que significa o governo em casa para o diácono? É que ele vai ficar na frente, conduzindo a sua família através do seu exemplo. Ai, estou sentindo um arzinho agora gostoso. Se eu oro, minha família vai orar, porque me vê orando. Se eu leio a Bíblia, os meus filhos vão ler, porque me veem lendo. Eu não preciso mandá-los. O meu exemplo, Deus está falando ou não está? Porque, infelizmente, hoje nossos filhos estão sendo puxados. O governo da casa, que Paulo fala para o diácono, é que você não precisa nem gritar. Você não precisa nem mandar. Eu vou orar. Ei, eu vou orar porque o meu pai ora. Eu vou ler. E ele vai ter esse exemplo aqui. Ah, mas tem uns que, sim, toda regra tem exceção. Mas eu não estou mexendo com isso, eu estou mexendo com a palavra. Então a palavra é para mim e para você. É pelo exemplo. Tem que estar na frente, tem que fazer primeiro, tem que dar exemplo, tem que fazer primeiro, tem que estar na frente. Então, governar a casa, a gente pensa que é mandar na mulher, vai lá, faz essa comida. Se tem uns homens aí que eu tenho vontade de pegar o meu